Olá, aqui é o professor Hamilton Viana e hoje eu vou falar para você sobre o resultado de um passeio que eu fiz. Eu vim para uma missão de trabalho, uma missão científica aqui na França e já faz uma semana que eu estou aqui e esse foi o primeiro fim de semana que eu tive para passear um pouco. Eu cheguei no outro fim de semana, enfim, de atraso da viagem. E durante a semana eu tive várias reuniões científicas com os professores aqui. Eu estou na cidade de Alès, é uma cidade que fica bem no sul da França, ela fica perto de Nîmes, um pouco mais distante de Montpellier, mas são cidades conhecidas. Ela fica do lado de Avignon, também fica a uns 100 quilômetros de Avignon. Mas enfim, só para direcionar você um pouquinho, posicionar você um pouquinho no mapa da França, mas a história que eu vou contar é de um passeio que eu fiz hoje com os pais da professora que me recebeu aqui. E nós fomos visitar uma caverna, né? Eles chamam aqui a gruta, enfim. E depois eu vou mostrar para vocês umas fotos que eu fiz nessa gruta. E essa gruta me mostrou uma coisa que eu já sabia, mas eu tinha esquecido um pouco, né? Quando a guia estava passeando lá e mostrando para a gente as formações rochosas, né, e a saber as formações rochosas mais comuns, né, dentro de uma caverna, são as estalagmites e as estalactites. As estalactites, como eu aprendi aqui numa rádio francesa, estalactite é que tomba, quer dizer, que cai, ela vem de cima para baixo. E a estalagmite é a formação que monta, que sobe, então é de baixo para cima. Mas ela estava dizendo dessas formações, normalmente elas aparecem assim, começa em cima e embaixo também tem uma, porque ela é formada pelas gotas de água que vão infiltrando, né, no teto da caverna, e ela traz junto com ela alguns sais, né, sais à base de cálcio, de carbonato de cálcio, sais de ferro, enfim, sais que vão sendo trazidos e eles vão se depositando. Eles vão depositando e eles vão formando, né, essas pontas rochosas, né, vão criando essas formações rochosas e ao mesmo tempo que ela forma a pontinha dela, pinga uma gota e lá embaixo vai caindo essa mesma água que vai depositando e vai formando a gente pode dizer assim que é o negativo, vai da formação superior, vai ter uma aqui embaixo. E interessante disso, a minha surpresa veio quando ela falou da velocidade da formação daquelas estruturas. Ela disse que um centímetro cúbico é um quadradinho, é um dadinho, né, desses que a gente usa para fazer qualquer jogo aí, para qualquer jogo. Então, um centímetro cúbico demora algumas centenas de anos, pode demorar algumas centenas. Normalmente é em torno de 100 anos, mas pode durar mais que uma centena de anos para se formar, né? Um centímetro cúbico. Aí você vê uma formação daquela, que deve ter, vou exagerar, vai, se ela tiver, sei lá, uns 20 litros, né, você faz a conta e vê quanto tempo demorou essa formação para acontecer. E isso me levou a um pensamento que muitas vezes a gente esquece, né? Quando você olha para essa estalagmite e para essa estalactite, você olha, vê que elas são perfeitas. Inclusive, é muito engraçado porque se uma delas ela começa a ter um pequeno desvio para a direita, para a esquerda, isso pode acontecer porque às vezes tem uma corrente de vento que fica arrastando por bastante tempo a água e uma pontinha desvia e a outra gotinha vai cair mais para o lado esquerdo. Embaixo acontece a mesma coisa, porque a estalagmite ela se forma da água que caiu da estalactite. E existiam dentro dessa caverna tinha algumas situações em que elas se tocaram, né? Passou tanto tempo ou elas estavam próximas, né? O teto e a base da caverna numa dada região, elas estavam próximas e elas se tocam, né? Então essa perfeição toda, ela demora muito tempo para fazer.
E isso me levou a perceber uma coisa, que muitas vezes a gente quer que as coisas saiam perfeitas e a gente não dá o tempo necessário para que essas perfeições ou para que essa perfeição seja atingida, né? Então, se a natureza, que é perfeita, demora às vezes milhões de anos para fazer, para construir uma formação rochosa como essa, por que é que a gente quer resolver as coisas às vezes em 5 minutos, né? Sem dar tempo para pensar, sem dar tempo para ouvir os nossos parceiros que participam do mesmo processo, sem dar tempo para o vento que quer nos levar um pouquinho mais para a direita ou um pouquinho mais para a esquerda, né? A gente quer, uma vez que você traçou aquela meta, você quer. Ok, a estalactite, aquela que tomba, né, que cai, ela sabe que ela tem que descer. Mas se ela descer um pouquinho, se a ponta dela descer um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, não vai ter problema. Você vai ver depois as fotos que eu vou colocar no final desse filme. O processo é o mesmo, né? É a água que infiltra no teto e começa, à medida que ela vai evaporando, que ela vai caindo, ela vai deixando os depósitos. Então, eu deveria ter apenas estalactites e embaixo estalagmites, todas do mesmo formato. E o que a gente vê são essas pequenas variações na velocidade de deposição, na posição em que elas são colocadas, que fazem as diferentes formações que eu vou mostrar para vocês. A gente tem uma formação que parece uma medusa, tem uma que parece uma borboleta, tem uma outra que parece uma casca, né? Enfim, todas essas maravilhas se formaram porque foi dado a elas o tempo necessário e suficiente para que elas acontecessem. E a beleza está justamente no que uma pessoa faz, que um determinado processo ela faz em uma semana e saiu bom, que você tem que fazer porque você não é aquela pessoa. A sua condição de vento, de velocidade de deposição da água, tudo isso é particular do momento em que você está. Eu costumo recorrer sempre a uma história de que você gosta muito de uma determinada coisa, você está morrendo de vontade de comer um determinado prato, né? E quando você come a primeira vez aquele prato tinha um sabor especial para você, porque a pessoa que comeu aquele prato era uma pessoa. A pessoa, depois de comer o prato, é outra pessoa, ela já está mais satisfeita. Então não adianta você comer o segundo prato. Eu vou citar um exemplo aqui, já que eu estou aqui na França, eu vou citar um exemplo do queijo Roquefort. É um queijo um pouco forte, algumas pessoas não gostam, enfim, mas eu gosto muito desse queijo, né? E quando eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir no supermercado para comprar esse queijo, né? E quando eu comi o primeiro pedaço do queijo, aquilo foi muito bom. No outro dia, eu fui comer mais um pedaço. É bom, mas não era da mesma forma, porque o Hamilton que havia comido o primeiro pedaço era diferente do Hamilton que ia comer o segundo pedaço, né? E muitas vezes a gente incorre nesse erro. Se eu fizer toda semana, todo dia, eu vou ficar aqui 15 dias, né? Se eu ficar todos os dias comendo pedaços grandes de queijo Roquefort, quando chegar no 15º dia eu não aguento ver o queijo Roquefort, né? E o que a gente precisa então é dar tempo para que as coisas se acomodem, né? E ter a flexibilidade de variar. Então você quer dizer, você vai perguntar para mim, você vai parar de comer queijo Roquefort? Eu falei, não vou comer, não vou parar de comer o queijo Roquefort, mas eu vou comer outros queijos, eu vou comer outras coisas. Isso, né? Depois que trabalhar o dia todo nas reuniões, enfim. Não quero que você pense que eu vim aqui só para comer queijo, de jeito nenhum. Mas a história é essa, a gente precisa dar tempo para que as coisas aconteçam, né? Se você vê, essas formações demoram alguns milhares de anos para acontecer, por que é que a gente quer fazer alguma coisa perfeita às vezes em meia hora, né? Você precisa dar um tempo para as ideias amadurecerem, para discutir essa ideia com outras pessoas, e assim você consegue ter uma formação rochosa perfeita, tá bom?
Eu vou colocar as fotos desse vídeo e espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um curtir aqui embaixo, né? Assina o meu canal e eu vejo você numa próxima oportunidade. Um abraço e au revoir.